Olá, eu sou Luciane Raposo e hoje eu quero falar sobre livros hypados. Quem me acompanha aqui no canal há algum tempo sabe que eu não sou uma pessoa que acompanha hypes de livros. Essa coisa de todo mundo falando do livro, todo mundo comentando, todo mundo fazendo considerações a respeito, todo mundo lendo ao mesmo tempo. Existe uma expressão em inglês cuja sigla a gente lê em português como FOMO, e é uma necessidade, chega a virar um transtorno de estar por dentro de tudo o que acontece, manter-se conectado o tempo inteiro para não perder nenhuma novidade, nada atualizado, nada que possa, digamos, ser importante nas redes sociais. Isso se torna um transtorno com o tempo. E nos dias de hoje, com as redes, isso é cada vez mais comum, esse tipo de transtorno. O que acontece é o seguinte: nos últimos tempos, eu não sabia, mas nas últimas semanas, acho que uma estadunidense, Courtney, ela fala de livros na internet e ela leu em inglês uma edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é considerado um livro revolucionário de Machado de Assis e um dos grandes livros da literatura brasileira no final do século XIX. Na época foi um livro extremamente experimental. Para quem não sabe, a história é de um homem que morre e depois que ele morre ele começa a contar a trajetória dele. Ele faz considerações sobre a política, sobre a sociedade, sobre as relações. Ele tem um caso extraconjugal durante muito tempo e depois eles se reencontram. E ele é alguém que aparentemente teria todas as condições para ter uma vida de sucesso, uma vida produtiva. O pai chega a considerar que ele poderia ser um ministro do império, quando ele jovem estão no período de regência. Então tem uma série de circunstâncias que ele poderia ser um senador, um deputado, alguma coisa nesse sentido durante o período de regência e depois de império também. Mas Brás Cubas é alguém que não está nem aí para a hora do Brasil. Brás Cubas é alguém que sempre tem áreas de vou fazer e na verdade não faz nada. O que ele quer é curtir a vida, o que ele quer é aproveitar o que a família deixou, o que ele quer é viver as emoções, os sentimentos. Na verdade, emoções, porque sentimentos são coisas mais permanentes, digamos assim. Emoções são coisas que a gente sente e depois acaba. Essas questões que às vezes você está ansioso e acaba aquela ansiedade, aquele sentimento, uma ansiedade que não seja um transtorno mental, né, de saúde. E a Courtney leu esse livro, ele aparentemente é revolucionário e começou a fazer um movimento na internet. Como ela é uma estrangeira falando bem de Machado de Assis, lembrando que a Susan Sontag também fez um monte de comentários favoráveis na época dela, foi uma das primeiras pessoas a classificar Machado como um dos grandes escritores. Aquele especialista dele, o Gladson, também, ele tem traduções maravilhosas para o inglês, segundo dizem, ainda não li as traduções dele. E ele é especialista também em Machado, inclusive tem introduções dele em obras publicadas pela Penguin. Quando a gente pega ali a introdução, notas, ele realmente é um estudioso de Machado. Mas o que eu acho interessante é que aparentemente foi uma coincidência, já que Memórias Póstumas Brás Cubas era um dos 9 livros que eu elegi para dar uma priorizada em 2024. Eu vou ler outros livros de trabalho, tanto do trabalho na escola quanto o trabalho como escritora, vou associando com outras coisas e os livros estão caminhando. E eu peguei para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu li há muitos anos atrás, tinha vagas noções. E coincidentemente aconteceu essa hype e muitas pessoas começaram a comprar, começaram a badalar, o livro começou a ser vendido. Há um problema aí quando você precisa estar o tempo todo na mesma onda que os outros, você precisa estar na moda. Isso é uma desvinculação da sua personalidade. Muitas vezes você vive de forma que você não quer, você come o que você não quer,
Você às vezes até namora como você não quer por conta disso. Tem profissões que você não deseja só porque está na moda, só porque outras pessoas dizem. Quem tem vida de leitor precisa considerar que é preciso refletir e talvez não seja um momento de você ler esse livro. Se você nunca leu Machado, começar pelo topo da escada não é a coisa mais inteligente, porque pode levar um tombo. Não é que seja um livro exatamente difícil de ser lido. O grande problema aqui não está no fato de que Brás Cubas bateu as botas, de que ele morreu e a partir dali ele começa a contar. Há diversos trechos interessantes, eu estou relendo nesta edição aqui da Panda Books. Tem algumas coisas bem bacanas, tem notas esclarecedoras, contextualização. Nesse aqui eu não gosto muito das ilustrações não, eu acho as ilustrações bem breguinhas. Mas há algumas considerações bem interessantes. E o interessante nesse livro é que ele vai fazendo considerações sobre a sociedade. Há diversos pontos em que ele fala do mundo, fala de si mesmo, mas sempre com uma certa complacência. Brás Cubas é um parasita da sociedade, sim. Assim como Quincas Borba, eles se reencontram nesse livro, ele dá um dinheiro ao Quincas e diz que o Quincas pode ter mais se trabalhar, e o Quincas Borba diz que não quer trabalhar, e dá rouba o relógio dele. Eles foram colegas de escola e os dois aparentemente tinham boas oportunidades. O que preocupa em quem é educador, em quem trabalha com formação de seres humanos e com o que está vendo na nossa sociedade nos dias de hoje, é o fato de que talvez alguém leia Brás Cubas considerando que é um romancinho, mas não é. É uma crítica da sociedade, uma crítica de Machado contra os parasitas do nosso mundo, pessoas que não produzem nada, pessoas que não criam nada, pessoas que não conservam nada, pessoas que seguem aquele provérbio da era medieval: o avô é camponês, o pai é conde, o filho é mendigo, porque não soube conservar. A gente vê diversos exemplos. E o Brás Cubas não é nem que ele perca o dinheiro, ele perde as oportunidades. Logo quando ele volta da Europa, para onde ele foi mandado para ser bacharel, e ele diz que o diploma, ele fala que o diploma traz um peso de uma responsabilidade, porque agora ele vai ter que fazer alguma coisa, na verdade não faz nada. E logo depois a mãe dele morre e o pai arruma para ele uma indicação política, um casamento com uma jovem, uma mulher com quem ele vai se relacionar anos depois, num caso extraconjugal. Mas a questão é que ele acaba perdendo tudo isso, porque um cara mais ativo do que ele passa à frente e toma tudo. Então o pai dele achou um absurdo, porque um Cubas, que não sei o que, mas lembrando que os Cubas provavelmente eles foram extremamente plebeus. Depois que eles fizeram essa fumacinha de nobreza, tem até um trecho em que o próprio Brás diz que é impressionante como essa memória é criada, essa fantasia, ele quer dizer que essa fantasia criada pelo pai dele de que eles são de origem nobre, acaba se tornando algo que para o pai dele é tão importante que o pai morre de desgosto porque ele perdeu tudo. Então o pai começa a acreditar nisso. Em diversos trechos ele vai questionando a sociedade, vai questionando a si mesmo, mas ele não é alguém que toma iniciativa. E um dos grandes problemas na leitura desse livro não é que o personagem está morto, parece bem vivinho em certos momentos. Primeiro é que os capítulos são extremamente curtos e como é um livro de ficção, a gente tem dificuldade com o engajamento. A ambientação mental é importante, mas o engajamento com os personagens, com a história, com o enredo, isso também é importante. Isso também é um problema entorturado. Quando a gente começa a ter aquele engajamento, tem um corte, e aí as coisas mudam de posição, mudam de perspectiva, e realmente é bastante complicado. No capítulo 71, intitulado O Senão do Livro, ele diz que começa a se arrepender do livro porque, embora não tenha nada que não alcance, né, porque como ateu, ele acredita que, pelo menos se extrai um pouco da eternidade, que a eternidade também é enfadonha,
ele mesmo reconhece que o livro anda devagar, que o livro dá muitas voltas, que o livro para, vai, volta, resmunga. É como se Machado estivesse questionando a si mesmo se valeria a pena um livro de tantos cortes. A maioria dos capítulos é bastante curto. Ele não tem capítulos longos, capítulos que possam fazer com que o leitor mergulhe ali. Então, se é alguém que vai ler pela hype, né? Pela produção, pela badalação do livro, vai encontrar dificuldades. Mas ler Brás Cubas é reconhecer que Machado continua apresentando para nós personagens que poderiam ser incríveis, que poderiam atingir grandes objetivos, que poderiam realizar grandes coisas, mas que sentam em cima das condições. E nesse ponto me lembrou duas outras obras. Me lembra este livro aqui, que me foi devolvido pela Milena essa semana, A Mãe e a Luva, um livro muito desprezado do Machado, mas que é maravilhoso. O Estevão, aquele que seria político, que seria deputado, queria casar, queria fazer e acontecer. E me lembra também o Mito da Caverna, do Platão. Se não me engano, está naquele livro A República. No Mito da Caverna, o que Platão mostra é que aquelas pessoas acreditavam que a caverna e as sombras eram a única realidade possível. Elas até poderiam, de repente, imaginar outra coisa, mas elas não iam além, elas não se esforçavam. E mesmo quando alguém mostrava outra perspectiva, elas não acreditavam. Estevão é do mesmo jeito, Estevão faz castelos no ar, ele quer ser muitas coisas e não é nada. No Brás Cubas tem um ponto em que ele encontra 5 contos de réis na rua, mas ele é rico. Inclusive tem uma briga com o cunhado, com a irmã, porque ele quer ficar até com a prataria quando o pai morre. E ele faz muitos castelos de areia porque ele devolveu ao banco um valor muito menor que foi encontrado, uma dobra de prata, alguma coisa assim. E no banco, e mesmo na sociedade, ele está com fama de alguém extremamente honesto, generoso, em todo lugar, ele é badalado. E ele faz castelos de areia nesse sentido, que ele vai usar esse dinheiro para assegurar o dote de uma moça pobre e tudo. 5 minutos depois ele vai ao banco e deposita o dinheiro. Depois ele até usa para pagar a senhora que está encobrindo o caso dele. Mas é interessante mostrar como, a grosso modo, o Brás Cubas é muito parecido com o Estevão. Eles farão grandes coisas e acabam não fazendo nada, absolutamente nada. Então, o grande personagem aqui talvez não seja nem o Brás Cubas especificamente, mas aquele ser humano que sempre pode fazer, mas vive sempre de restos, vive sempre de possibilidades, de colocar empecilhos na realização da sua missão na vida. E seja pessoa cristã católica como eu sou ou não, todos nós podemos construir uma vida mais significativa e contribuirmos para o mundo e para nós mesmos. E o Estevão também nunca contribuiu. A grosso modo, dá a impressão de que, assim como as pessoas que vivem na caverna do Platão, embora alguém chegue para eles, como Luiz Alves, né? E como o Lobo Neves também, que casou com a mulher com quem o Brás Cubas iria casar, são aquelas pessoas que vivem dentro daquela caverna, são pessoas que continuam a dizer que não há nada lá fora, que lá fora é muito perigoso, que é assim mesmo, e que não há possibilidade de mudar. Para mudarmos, precisamos aceitar o processo, sempre com os olhos postos no propósito. Isso tem a ver com os livros hypados. Toda vez que a gente toma um atalho para alcançar algum objetivo maior, um objetivo que precisa de consolidação, de esforço cotidiano, de fazer não só o que a gente está com vontade, mas principalmente o que a gente precisa, nós estamos retornando à caverna. Não só no sentido de que temos medo de alcançar alguma coisa, medo de nos arriscarmos, mas acima de tudo porque
De certo modo, é mais confortável sentarmos em cima dos castelos de areia, de pormos a culpa nos outros, de parasitarmos na sociedade. Enquanto isso, a gente fica por dentro das hypes, mesmo quando não sabia, foi uma grande coincidência, e assume que as indicações do outro ainda são melhores, porque se derem certo, que ótimo, foi a pessoa que se esforçou para seguir o caminho do outro. Se derem errado, a culpa do outro que indicou para você.